Olá! Hoje a gente vai entender direitinho como o Brasil deixou de ser um império para se tornar uma república. E olha, foi uma das transições mais turbulentas da nossa história, viu? E para a gente entender esse período que é super complexo, o nosso caminho vai ser o seguinte, ó. Primeiro, o fim do Império. Depois, de onde veio essa ideia de ordem e progresso? Aí a gente vê como nasceu essa república, que já nasceu cheia de problemas, o que nos leva ao conflito sangrento de Canudos e, por fim, qual o legado que tudo isso deixou pra gente. Então vamos lá, começando pelo começo, né? O que estava acontecendo no Brasil para a monarquia chegar assim no seu limite? Olha, ali no finalzinho da década de 1880, o Império Brasileiro já estava, sabe, dando sinais claros de desgaste. Eram vários problemas se acumulando um em cima do outro, e isso foi criando um clima de insatisfação geral que só crescia. E um dos pontos de maior tensão vinha de onde? Justamente dos militares. Pensa bem, depois daquela guerra duríssima do Paraguai, eles se sentiam completamente largados, sabe? Desvalorizados. Reclamavam de salário baixo, de falta de reconhecimento. E para completar o cenário, novas ideias políticas começaram a circular com muita força nos quartéis. Pronto. Eles viraram uma oposição direta à monarquia. Pois é. E toda essa insatisfação que não parava de crescer acabou encontrando, digamos assim, um norte, uma base teórica. Uma ideologia que veio da Europa e que começou a ganhar uma força incrível aqui no Brasil. E essa filosofia era o positivismo. A ideia, gente, se espalhou que nem fogo entre os militares e elite intelectual. E por quê? Porque vinha com aquela promessa, né? A promessa de que a ciência e a razão podiam organizar a sociedade de um jeito muito mais lógico, mais eficiente e deixar para trás o que eles enxergavam como o grande atraso da monarquia. E quem foi o grande nome, o rosto desse movimento aqui no Brasil? Foi o Benjamin Constant. Ele era professor, era militar e defendia com unhas e dentes essa ideia de uma república baseada na ordem e totalmente guiada por princípios da ciência. E a influência dessa filosofia foi tão, mas tão profunda que deixou uma marca permanente no maior símbolo do nosso país. É isso mesmo, o lema Ordem e Progresso, que está na nossa bandeira até hoje, veio direitinho do pensamento positivista. Então, vamos recapitular o cenário. Império fraco, militares super insatisfeitos e uma ideologia novinha em folha ganhando força. O caminho estava escancarado para uma mudança radical no poder. E a mudança veio mesmo, mas atenção, não foi uma revolução do povo, nada disso, foi um golpe militar, rápido, cirúrgico. No dia 15 de novembro de 1889, eles simplesmente depuseram o imperador e deram um ponto final na monarquia do Brasil. Ok, mas e o povo? Como é que o povo reagiu a isso tudo? Tem uma citação que ficou famosa do jornalista Aristides Lobo, que resume tudo perfeitamente. Ele disse o seguinte, que o povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso. Basicamente, a população estava ali parada, olhando, achando que era um desfile militar, sem fazer a menor ideia do que estava acontecendo de verdade. Bom, e aí as mudanças foram para o papel, foram oficializadas na Constituição de 1891. O que mudou? O Brasil virou um Estado laico, ou seja, separou a igreja do governo. Aquele tal de poder moderador, que era exclusivo do imperador, acabou. E o poder foi dividido em três, como a gente conhece hoje: executivo, legislativo e judiciário. E, já que tudo começou com um golpe militar, não é nenhuma surpresa que os primeiros anos foram dominados por quem? Pelos militares, claro. Esse período até ganhou um apelido, República das Espadas. Quem estava no comando eram os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Só que essa nova república, que nasceu com a promessa de progresso, logo de cara ia ter que enfrentar um conflito extremamente violento. E foi esse conflito que escancarou as divisões profundas que existiam dentro do Brasil. E aí a gente chega numa pergunta que é fundamental. Essa nova república era para todo mundo? Tinha lugar para as comunidades mais pobres, aquelas esquecidas lá no interiorzão do Brasil? A resposta para essa pergunta, infelizmente, veio da forma mais trágica possível lá no sertão da Bahia. Lá, um líder religioso, um líder messiânico chamado Antônio Conselheiro, juntou milhares de seguidores num lugar que ficou conhecido como Canudos. E eles criaram ali uma comunidade autônoma que vivia por conta própria. Era um verdadeiro grito dos excluídos, sabe? Totalmente fora do controle dos fazendeiros da região e, claro, do novo governo. Para o governo republicano, Canudos era uma afronta, uma ameaça direta à sua autoridade. E a reação foi de uma brutalidade que só aumentava.
Primeiro mandaram uma forcinha policial. Foram derrotados. Aí mandaram uma segunda expedição militar. Fracassou. Na terceira, mandaram um general super famoso, o Corta-Cabeças, que foi humilhantemente derrotado. Aí não teve mais conversa. A quarta e última expedição foi uma operação de guerra em larga escala, com artilharia pesada, com o único objetivo de destruir Canudos de uma vez por todas. O resultado foi um massacre, um verdadeiro massacre. Milhares de moradores foram mortos e o arraial de Canudos foi completamente destruído, varrido do mapa. A brutalidade foi inimaginável. Para ter uma ideia, o historiador Boris Fausto descreve que a luta foi implacável. E o pior, muitos não morreram em combate, não. Foram degolados depois de já terem se rendido, de já serem prisioneiros. É um testemunho sombrio da violência que marcou esse conflito. Então, a destruição de Canudos serviu para consolidar o poder do novo governo central da República, mas ao mesmo tempo deixou um legado extremamente doloroso. O que a Guerra de Canudos realmente mostrou, da forma mais brutal possível, foi a intolerância da nova república. Uma intolerância com qualquer movimento social que eles não entendiam, com qualquer forma de organização que não se encaixava na visão de Brasil que eles tinham. E que visão era essa? Uma visão criada pela elite, uma visão focada do litoral. E isso tudo acaba nos deixando com uma pergunta. Uma pergunta que ecoa até hoje e que questiona a própria fundação da nossa república. No fim das contas, seria este um país construído pela elite e para a elite?